Olá, meus irmãos, meus amigos, pessoas que acompanham nossos vídeos. É com alegria no meu coração que eu vou compartilhar com vocês sobre um tema de muita relevância, um tema muito importante. Podemos dizer assim, um tema amado por muitos e odiado por muitos. O assunto que eu quero falar com vocês nesta noite é sobre eleitos e predestinados. Claro, na Bíblia não tem nenhum cristão que possa negar a eleição, que Deus trabalha com escolha, que Deus, sendo soberano, Ele tem os seus propósitos. O homem às vezes não entende, porque Deus, se Deus estivesse do nível do nosso entendimento, Ele não seria Deus. Às vezes a gente fica confuso como Deus faz as coisas, mas Deus tem os seus caminhos. E este assunto, ele é um assunto polêmico, mas para quem entende, para quem teve o privilégio de discernir esse assunto, ele é um assunto que nos traz alegria, ele é um tema que nos traz segurança. Porque o cristão que tem convicção da sua eleição, do seu chamado, ele é um cristão diferente. Ele é uma pessoa que não vive tentando se salvar. Ele é uma pessoa que persevera na salvação porque Deus o salvou. Então eu quero mostrar, à luz da palavra de Deus, alguns pontos importantes nesse assunto. Eu peço a sua atenção e peço que você não ouça esse vídeo com espírito crítico, com espírito de rejeição. Abra seu coração, pegue sua Bíblia e compare os textos. E talvez esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque o assunto não é fácil de explicar. Mas eu quero deixar claro um ponto de vista que eu defendo. Não é uma coisa que eu aprendi com um teólogo, não é uma doutrina que alguém inculcou na minha cabeça. E não é só eu que creio nisso. Somos milhares de cristãos de linha reformada que entendem a palavra de Deus desta maneira. Eu nunca tive problema para entender as doutrinas profundas da Bíblia. Deus sempre me deu a revelação. Sempre que eu dispus a ler a palavra de Deus, eu dispus a ler com um coração aberto para Deus revelar para mim aquilo que é o propósito da palavra de Deus. Então eu não sou influenciado por correntes de doutrinas humana. Eu não sou influenciado por pensamentos humanos. A minha fé é fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas revelado na palavra de Deus. Então a eleição é um ato soberano de Deus que ninguém tem como negar. Você pode dizer que não crê e não entendeu, mas negar você não tem como, porque ele está explícito na Bíblia desde Gênesis a Apocalipse. Eu acho interessante que muitas pessoas me chamam de ser radical. Diz para mim que eu quero ser o dono da verdade. Mas é tão interessante como as pessoas agem. Se você ouve um pregador pregar de uma maneira insegura, dizendo eu acho e eu penso, aquele pregador não tem crédito, porque ele não tem segurança no que faz. Porque ele trabalha em cima do que pensa, do que acha. E quando você vê alguém defender com veemência, quando você vê alguém defender a palavra de Deus com convicção, quando você vê alguém defender aquilo que crê com certeza, com clareza, você chama a pessoa de radical, de querer ser dono da verdade. Então nós temos que ter posição clara. Se eu creio na Bíblia como o Senhor me revelou, eu tenho que defender como Ele me revelou. Eu não posso ser meio termo. Eu tenho que defender aquilo que eu creio, aquilo que Deus me revela com clareza. E eu tenho que ser radical naquilo que eu creio, porque eu creio na palavra de Deus. Eu não creio em vãs filosofias. Eu não creio em doutrinas criadas por homem. E eu creio na palavra de Deus. Aquilo que eu defendo é aquilo que eu leio e aquilo que Deus me revela. É isso que eu defendo. Então vamos lá. Eu vou dividir o tema e vou fazer uma sequência. E eu espero ser claro. Na direção de Deus, pela graça de Deus, ser claro nesse assunto para vocês entenderem. Então a eleição de Deus ela é clara na Bíblia. Deus sempre
desde o início da criação, ele escolheu um povo e rejeitou outro. Isso nós vemos claro já em Abel e Caim. Deus rejeitou Caim e elegeu Abel. Aí você tenta achar explicação. Mas porque foi isso, foi aquilo. O texto não deixa explicação para nós. A única coisa que podemos concluir claramente no texto é que Deus elegeu Abel e rejeitou Caim. Não tem como você explicar por quê. A única explicação é porque Deus é Deus, Criador de todas as coisas e faz tudo como lhe apraz. Como Caim matou Abel, Deus levantou outro. A Bíblia diz que em Sete foi invocado o nome do Senhor. Então Deus mostra claro a sua eleição e a sua rejeição, desde o princípio. E nós vemos mais para frente os filhos de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Deus elegeu Sem e rejeitou Cã. Aí você diz, como? Eu mostro para você o seguinte. Por que Jerusalém, a terra a ser conquistada pelos hebreus, por Abraão, chamava Canaã? Porque era a terra dos descendentes de Cã, um povo rejeitado. E Abraão era descendente de Sem. E vocês acham que quando Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, ele era um homem que temia a Deus, que conhecia a Deus? Não. Ele era um homem idólatra. Inclusive o seu nome, Abrão, era um nome referente a um ídolo, a um deus pagão da Mesopotâmia. E por que Deus chamou Abraão no meio desse povo pagão? Porque Deus o elegeu. Deus elegeu a descendência de Sem. E Deus chama Abraão. E Abraão vai para aquela terra e futuramente o povo descendente de Abraão teve que eliminar todos os descendentes de Cã, os habitantes de Canaã. E Deus elegeu de Abraão, nasceu Isaac e Ismael. Deus escolheu Isaac e rejeitou Ismael. E de Isaac nasceu Jacó e Esaú. Deus elegeu Jacó, rejeitou Esaú. Isso está claro para nós em Romanos capítulo 9, versículo 11. Eu vou ter que ler alguns versículos para mostrar para vocês. Diz assim, ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, presta atenção, o propósito de Deus quanto à eleição, o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Não por obras, o homem não tinha praticado obra, nem Isaac nem Jacó, mas o propósito da eleição prevaleceu. Então não tem como você negar essa realidade. E aí no capítulo 9, de versículo 14 em diante, é muito interessante você prestar atenção. Você pode ler depois com atenção. Diz assim, que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Eu vou ler um pouco rápido, não vou ter tempo de explicar todos os versículos, versículo por versículo, mas você pode pegar a sua Bíblia e meditar. Há injustiça da parte de Deus? Não, ele é Deus. Não tem injustiça da parte dele. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então não dependeu nem de Jacó nem de Esaú. Dependeu de Deus. Quanto à eleição, escolher um, rejeitar o outro. Pronto, você não tem como discutir com Deus. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o poder, e para que o nome seja anunciado por toda a terra. Logo terei misericórdia de quem quer, e também endurecerei a quem quer, a quem me apraz. Tu, porém, que dirás? De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à vontade de Deus? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra?
Então Deus, Criador de todas as coisas, Ele tem o direito de fazer tudo como lhe apraz. Você não tem como discutir com Deus por que ou como. Parte da soberania dele. Ele é soberano, livre, tudo partiu dele, sem influência externa, sem projeto de outro, tudo nasceu em conselho, Pai, Filho e Espírito Santo. Nasceu dele esse propósito. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar o conhecimento, o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então é claro a Bíblia. Você não tem como escapar da palavra de Deus. Ou você aceita ou você rejeita e rasga a Bíblia e joga fora. A eleição é clara na Bíblia. Deus elege um povo e rejeita outro. Você só pode rejeitar, deixar de crer. Mas dizer que não está na Bíblia você não tem como. E nós não tem como explicar por que Deus fez isso. Porque Ele é Deus. Você não questiona Deus. Você simplesmente crê. Então está claro aí para nós. Não tem como eu detalhar muitos textos, porque senão vai ficar complicado. E no Novo Testamento, aqui ainda continuando aqui nas cartas, a Tito, Paulo diz que era para promover a fé dos eleitos. Promover a fé dos eleitos. Você pode ler em Tito, no capítulo 1, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Na esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, promover a fé dos eleitos. A fé salvadora é só dos eleitos. O que não é eleito, o rejeitado, não tem a fé salvadora. Isso é o que a palavra de Deus nos mostra. Você não tem como sair desta realidade. E a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, Pedro diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação no Espírito, para a obediência. Então, eleito segundo a presciência de Deus para a obediência. Porque o eleito, uma vez chamado, ele anda em obediência. É a palavra de Deus que nos mostra. Aí você pode então questionar, mas e a condição do homem? Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Os homens todos, antes, mesmo o eleito e o não eleito, o eleito antes da conversão, ele está na mesma condição do não eleito. Na mesma situação. E por que que o não eleito não aceita as coisas de Deus? Paulo dizendo aos Coríntios, no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como um homem natural, que não aceita as coisas do Espírito, pode converter a Cristo? Ele é natural, as coisas de Deus para ele é loucura, e as coisas de Deus só discernem espiritualmente. Então, quem pode operar essa obra no homem? Só Deus. O homem é natural, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Você vê pessoas boas, pessoas que aos olhos humanos são pessoas íntegras, corretas, honestas, trabalham, bons pais de famílias, bons cidadãos. Mas se tratando das coisas espirituais, ele não entende nada, ele é morto espiritualmente. E o morto espiritualmente, ele não pode aceitar as coisas do Espírito. Para ele é loucura, ele não aceita. Então, está claro aí para você. Efésios 2, Paulo diz que todos estavam mortos nos seus delitos e pecados, no versículo 1. E no versículo 3, Paulo diz que todos éramos por natureza filhos da ira. Então veja bem,
O homem nasce num estado de perdição. O dia que nasce uma criança, nasceu mais um perdidinho. Nasceu mais um morto nos seus delitos e pecados. O homem nasce morto nos seus delitos e pecados. O homem nasce morto espiritualmente. Então, todas as pessoas, tanto o eleito como o não eleito, o eleito, antes da conversão, ele está na mesma condição do não eleito. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele é, por natureza, filho da ira. Mas aí Deus é quem tira este homem do caminho da perdição. É Deus que vem e resgata esse homem. E como Deus chama o homem? Como Deus chama o homem à conversão? Será que o homem morto naturalmente, morto nos seus delitos e pecados, ele pode oferecer a ser salvo? É impossível, porque ele não aceita as coisas do Espírito. Então é preciso que Deus haja em prol desse homem para chamá-lo à salvação. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Desde o princípio, na eternidade, quando ele projetou, na execução e na consumação. O homem não tem participação na salvação. Se o homem tiver alguma parcelinha de participação na sua salvação, ele está se salvando pelos méritos. Então a salvação é uma obra exclusiva de Deus operada no homem. O homem não pode se gabar da sua salvação. O homem não tem como se gabar. Como Deus chama o homem? Se o homem então é morto nos seus delitos e pecados, em João capítulo 8, versículo 34, o Senhor Jesus disse que quem pratica pecado é escravo do pecado. E esse escravo ele não pode ser liberto sozinho. Aí Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o homem morto nos seus delitos e pecados, filho da perdição por natureza, ele é escravo do pecado, ele escolhe até o pecado que ele quer pecar, porque ele peca pela sua natureza pecaminosa. Ele precisa de Deus, em Cristo Jesus, libertar este homem. Então é Cristo quem liberta. E este homem morto nos seus delitos e pecados, o Senhor Jesus disse em João 5, 25, que chegando a hora, os mortos ouvirão a sua voz, e os que a ouvirem viverão. Então Jesus está falando aqui do morto espiritualmente. Ele não está falando dos mortos no túmulo, é o morto espiritual. E esse morto espiritual, quando o Espírito de Deus opera nele, e ele ouve a voz de Deus, ele vive. Ele passa a ter vida espiritual. Ele sai do estado de morto. Aí acontece o que Paulo conclui aos Efésios. Estavam mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. Mas para que ele vos dá vida, o Espírito tem que fazer com que você ouve a voz de Deus. E você ouvindo, você vive. Então aí conclui o que Paulo diz aos Efésios. No versículo 8 do capítulo 2, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amados, se a salvação viesse de nós estaríamos para sempre perdidos. Porque se um homem morto naturalmente, filho da perdição por natureza, escravo do pecado, não se liberta sozinho, como queríamos salvar? A salvação não vem de nós, não é do meu querer, da minha vontade, da ação da minha vontade, é da ação de Deus na minha vida. Então ele vos deu vida estando vós mortos. Versículo 8 de Efésios 2 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Você já ouviu alguém falar que é salvo pela fé? Nós não somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E tanto a graça e a fé é dom de Deus. É Deus que opera em nós a graça e Ele nos concede a fé para aceitarmos a sua graça. E aí nós somos salvos. Isso tudo vem de Deus. Você não tem participação nisso. Você não tem ação para fazer parte desta salvação. O homem, então, quem ouve a voz vive. E João 3, né, Jesus disse lá em João 3 a Nicodemos que ninguém pode ser salvo se não nascer de novo. E é exatamente isso, esse novo nascimento que o Espírito opera, trazendo o homem à vida espiritual, é que Deus opera no homem para ser salvo.
Ninguém herdará o reino de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não passar pelo novo nascimento. E isso é uma obra do Espírito. Como disse João no capítulo 1, no versículo 12 e 13. Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceu da vontade do homem, mas nasceu de Deus. Então você não teve participação nisso. A sua carne, o seu sangue, a sua vontade não teve participação nesse novo nascimento. Nasceu de Deus, uma obra operada por Deus, na ação do Espírito, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Uma vez o homem convencido, lúcido, transformado no seu entendimento, o homem nasce do Espírito e ele vem a Cristo. Ele é trazido pelo Espírito. E uma vez lúcido, nascido do Espírito, o homem vem. Aí você fala, eu aceitei pela minha vontade, mas é porque a sua vontade foi transformada. É porque o seu entendimento foi transformado. E as coisas de Deus se tornou clara para você. O amor de Deus se tornou claro para você. A graça de Deus se tornou clara para você. E você não tem como resistir. Você vem, convencido pelo amor e pela graça de Deus. E a fé que Deus te deu, porque é dom de Deus que Ele te dá. Então o homem não nasce de Deus por si. O homem nasce pela vontade e ação de Deus. Em Atos 13, 48, Paulo estava pregando. E o texto diz assim que Paulo estava pregando e os gentios regozijavam e iam crendo todos os predestinados para a vida eterna. Está lá em Atos 13, 48. E creram todos os predestinados para a vida eterna. Então não tem como você sair desta realidade da palavra de Deus. E vamos para Romanos 8, que é o texto que nós gostamos muito também. Romanos 8, 29. Presta atenção aí o que diz. Porquanto aos que de antemão conheceu, então veja bem, de antemão Deus conheceu, também os predestinou. Então houve uma predestinação, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Esse primogênito aqui se trata da ressurreição de Cristo, porque ele foi o primeiro a ressurgir com um corpo imortal, glorificado e voltar para o céu. E o versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Olha a sequência dos fatos. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Então há uma sequência. Quem foi chamado? Os predestinados. Quem foi justificado? Os chamados. Quem foi glorificado? Os justificados. Então você não tem como negar a palavra de Deus. Ou você aceita, ou você rejeita. Agora eu ainda posso te falar uma coisa. Existem muitas pessoas que nasceram de Deus, que são filhos de Deus, são salvos e não entendem essa doutrina. Ele não vai perder salvação, porque a salvação não se perde. Salvação não perde. Você salvo, selado, você está salvo e selado. Mas você não desfruta de uma alegria da salvação. Porque às vezes você fica tentando salvar a si mesmo. E o salvo, que tem o entendimento correto da palavra de Deus, ele descansa na graça de Deus. Ele é salvo e ele sente prazer, ele descansa, ele sente a presença de Deus e sabe que ele está seguro, ele sabe em quem ele tem crido, ele sabe que não tem poderes do inferno que tira dele essa obra que Deus fez nele. Você ter o entendimento correto da palavra de Deus é muito gratificante. Você ter uma vida cristã mais saudável, mais alegre. Você sente que você não é nada. Você fica impressionado como Deus pode agir numa pessoa como eu e me conduzir à salvação. Isso é algo precioso demais, você entender isso. Você descansar na graça de Deus. Você saber que você está salvo. Não tem nada que tire isso de você. Agora tem pessoas que vivem com medo. Hoje pode estar salvo, amanhã pode não estar, pode decidir deixar de ser salvo, pode decidir voltar.
Gente, isso é o engodo do diabo. A pessoa que tem o entendimento correto da palavra de Deus, ele descansa na graça de Deus, porque eles sabem quem tem crido. Isso é maravilhoso. Não seja enganado. Abra seu entendimento para você conhecer de fato, de verdade a palavra de Deus. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quero mostrar mais algo para você não ter dúvida daquilo que estamos falando. Atos 2, 29. Atos 2, 39. Diz assim a palavra de Deus. Pedro, pregando, após aquele milagre ali da descida do Espírito, Pedro diz assim, pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Aí ele diz assim, presta atenção, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então a promessa do Espírito Santo é para todos quanto nosso Deus chamar. Há dois chamados, nós dissemos. Há o chamado do Evangelho, que o Evangelho deve ser pregado a todos os povos, a todas as nações. Esse nós chamamos de chamado externo, é a pregação do Evangelho. E há o chamado interno, aquele que é a obra do Espírito. A pessoa ouve, entende e vem a Cristo. Esse é o chamado irresistível. Esse é o chamado do eleito. O Evangelho chama a todos, é pregado a todos, a todas as nações. Mas chamado à conversão é só aqueles eleitos a quem Deus chamar. Aí você diz, então para que pregar o Evangelho? Se eu creio na predestinação e na eleição, é porque é exatamente isso. Paulo pregava o Evangelho com toda convicção, porque ele sabia que os eleitos seriam chamados. Por isso que devemos pregar o Evangelho, para chamar os eleitos. Os eleitos serão chamados pelo Evangelho. Todos os eleitos serão chamados pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. Então, quando você crê de maneira correta, você tem mais entusiasmo de pregar e testemunhar, porque você sabe que os eleitos virão, os eleitos crerão. Todos aqueles a quem Deus chamar virá a Cristo. João 6,37. O Senhor Jesus disse que todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Então veja, tem uma condição. Deus dá. E aquele que Deus dá a Cristo, esse vem a Cristo. E aquele que vem a Cristo, ele diz que de maneira nenhuma ele lança fora. E João 6, 44, ele diz assim, João 6, 44. Deixa eu conferir aqui o texto, para nós fazermos a coisa certa. João 6, 44. O Senhor Jesus disse, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no outro dia, no último dia. Então veja bem, Jesus é categórico, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E no versículo 65, ele completa, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá, aí já joga para o futuro, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém pode vir a Cristo, se pelo Pai não lhe for concedido. É uma realidade que você não tem como fugir dessa situação. Aí você diz, mas então as pessoas que querem ser salvo e oferecem a ser salvo e Deus não aceita? Amado, ninguém oferece a ser salvo. Se eu mostrei para você que o homem é morto nos seus delitos e pecado, eu mostrei para você que o homem é por natureza filho da ira, ninguém vai clamar por salvação. Eu vou mostrar para vocês. João 6, 16, 8, diz que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ninguém vai clamar por salvação se não for convencido. E uma vez convencido, ele não clama por salvação. Ele vem à salvação. Deus o traz à salvação. Romanos 9, 19.
Vamos mostrar mais um texto aqui para vocês. Romanos 9,19 diz assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois ninguém jamais resistiu à sua vontade. Então, quando a pessoa é regenerada pelo Espírito, transformada no seu entendimento, trazida por Deus a Cristo, o Deus opera nele e traz, ele não resiste à graça de Deus. Você aceita a salvação não porque você partiu de você o querer, mas porque você foi regenerado. E aí você não resiste à graça de Deus. Uma vez lúcido da graça de Deus, você recebe. O homem recebe a Cristo. O homem vem a Cristo trazido pelo Espírito, porque ele não resiste à graça de Deus. E João 10:27, Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então quem segue Jesus? As suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. As objeções a essa doutrina da salvação, da eleição, são muitas, porque fere o egoísmo do homem, porque fere a vaidade do homem, porque as pessoas às vezes querem Deus, mas elas têm muita dificuldade de entender realmente o que significa a soberania de Deus. Se Deus, amados, dependesse da nossa vontade para fazer alguma coisa, ele não seria Deus. Se Deus dependesse da nossa ação para fazer alguma coisa, ele não seria Deus. Deus, ele transcende a história. Deus está além da razão. Deus está além do nosso entendimento. Ele não depende da nossa ação. Ele não depende da nossa vontade. Ele não depende de algo que façamos. Porque Paulo diz aos Efésios, aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, que é Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Não depende de você, não depende da sua ação, porque ele não seria Deus. Então, quando você tem esse entendimento correto, a única razão que você tem na sua vida é de glorificar a Deus. É de dar glórias e aleluia e render louvores a Deus pela sua eleição, pela sua salvação. Você nunca tem de gloriar em nada. Se você fosse salvo pela sua vontade, pela sua ação, pelas suas obras, pelas suas atitudes, a glória seria sua. E Deus não abre mão da sua glória. Deus é Deus, independente de você, independente de quem quer que seja. E essa objeção, ela existe. Como eu disse, às vezes as pessoas dizem, então, mesmo que a pessoa está na igreja, mas se ele não for eleito, ele sai, ele não prevalece. A Bíblia diz que o ímpio não prevalece na congregação do justo. E Pedro diz que a porca volta ao lamaçal e o cão volta ao vômito. Então, se o não eleito, ele é um religioso, está lá no